Senhor esteja com todos nós. A semana passada eu sugeri que a gente meditasse no Salmo 23 e a Ivone encabeçou isso nesta meditação diária. Muito bom, muito boa a ação da Ivone e de todos que meditaram esta semana. Para essa semana eu sugiro o Salmo 146. O Salmo 146 ele traz os fundamentos do reino, tá? Ou seja, a verdadeira motivação que devemos ter a empregar os nossos esforços, as nossas emoções no Salmo 146. Nós fizemos isso na quinta-feira. Foi uma parte do nosso culto de quinta, a gente meditar um pouco no Salmo 146. E isso é o que deve pautar as nossas emoções, aquilo que a gente almeja no futuro, o reino de Deus. Esse reino de Deus que traz justiça. Isso é que devemos empregar as nossas emoções e não nos desviarmos em pensamentos corriqueiros, em pensamentos vãos, em pensamentos de pessoas que morrendo se acaba todos os pensamentos, que é o que Salmo 146 diz. Então, vamos nos focar, vamos focar as nossas mentes, nossos esforços, as nossas emoções no que verdadeiramente é importante, o reino de Deus, o reino de Deus. Então, nossas mensagens, nossas postagens, busquemos fazer valores eternos, Isso é muito bom, engrandece a gente e façamos isso, tá? Sugestão que eu dou. Está havendo a reabertura do decreto estadual, onde as igrejas têm um período aí que pode ser aberta, talvez a partir do dia 15 de junho, de forma gradual. Nós estamos avaliando, a diretoria da igreja, o ministério da igreja está avaliando e não se preocupem que nós vamos trabalhar com maior segurança, tá? A segurança para a gente é prioritária. Eu não quero ver, não gostaria de ver mais ninguém doente, não gostaria de ver mais transmissão no nosso povo, transmissão do Covid no nosso povo. Então, a gente responsavelmente, a gente vai trabalhar esse tema e a gente informa qualquer outra, as ações que vamos tomar durante esse tempo, tá? O grupo de psicologia está ativo, está bem procurado. Ele atende as pessoas da nossa igreja e familiares também de pessoas da nossa igreja. Eu agradeço muito aos profissionais que estão trabalhando à frente desse trabalho, que estão à frente deste trabalho. Hoje a nossa pregação, nossa pregadora, Edmeia Williams. Edmeia, ela é uma pessoa de muitas formações, tá? Pedagogia, filosofia, psicologia, doutora em algumas dessas áreas. Ela tem um trabalho social invejável. Ela trabalhou lá no Morro de Santa Marta e fez uma transformação no Morro de Santa Marta, no Rio de Janeiro. Depois vocês podem procurar mais sobre o trabalho dela. E ela preside também uma missão internacional chamada Missão Atos 29. Essa missão ela abrange vários países do terceiro mundo e busca a justiça nesses países, tá? A justiça pelo aquilo que eu comecei a falar, tá? A nossa motivação deve ser a justiça, que é um dos fundamentos do reino de Deus.
Que tenhamos todos nós um bom culto e uma boa semana, tá? Meditemos no Salmo 146 e criemos fundamentos internos e psicológicos internos para que as nossas motivações sejam os valores do reino de Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado por esta semana que Tu nos deste. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque o Teu amor pode ser sentido por nós. Quero também te pedir que este amor que é revelado a nós seja um motivador de a gente propagar esse evangelho de amor. Quero te pedir, Pai Eterno, que o nosso culto hoje seja um culto bem abençoado. Quero te pedir também pela vida da nossa irmã, Edmeia, que ela seja mais profícua no trabalho dela, Pai, que as Tuas bênçãos continuem sendo derramadas no trabalho dela, Pai, e que esse trabalho dela nos motive, nos incentive, nos mostre mais sobre como é o reino de Deus e como devemos lutar pelo reino de Deus, Pai. Ajuda-nos a termos essa sensibilidade, a sermos sensíveis ao que realmente o Teu reino nos chama, nos convoca, nos pede, nos impele, tá? A amar a todos, Pai. E eu queria te pedir também, Pai, que Tu nos abençoe. Obrigado, muito obrigado pelas nossas recuperações do Covid, Pai. Nossas irmãs que tiveram Covid e que foram resgatadas pela a Tua graça, pela Tua benevolência, Pai. Muito obrigado por isso. E te peço, Pai, que Tu nos dê uma boa semana, uma semana de meditação na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meu Jesus,
Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que deles há. Toda a terra celebra-te, o cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te, o cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, na graça conhecer. Quero louvar-te, quero ser
mais quero servir-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti, Senhor. Quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti, Senhor. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti, Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Despeita com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, na minha vida entrego, pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo terminar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo terminar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Deus abençoe toda a igreja. Fique com Deus, meus irmãos. Amém. Obrigada, pastor. Graça e paz, irmãos. Eu agradeço muito ao pastor Rimac e à liderança dessa igreja que me deram essa oportunidade de apresentar o meu trabalho para vocês. Alguém pegou, aliás, alguém não, o pastor Silas Marins, da Igreja do Nazareno de Americana, ele viu esse vídeo no site da Helena Tanuri. Então, ele gravou um pendrive e me deu, disse: olhe, eu não conhecia o seu trabalho, sabia que a senhora tinha, mas não conhecia. Eu gravei no pendrive. Aonde a senhora for, apresente o seu trabalho para as pessoas conhecerem. Então agora eu estou feliz, porque vocês conhecem um pouquinho da realidade de lá. Então eu quero agradecer ao pastor Rimac, que me deu essa oportunidade. Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 3 do livro de Atos. Enquanto vocês abrem a Bíblia, sabe aquela menina que estava cantando Jesus é linda? Ela é hoje missionária na Jordânia. Ministério lindo entre os árabes. E temos muitos já que saíram de lá. Muita gente, graças a Deus, são 29 anos. Atos capítulo 3, onde está escrito assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém. Nós aqui temos um acontecimento. Um homem coxo de nascença. Havia entre os judeus um conhecimento de que toda pessoa que nascia com defeito físico, ela pecou antes de nascer. Os seus pais pecaram. E por isso, essa pessoa era considerada uma pessoa maldita ou amaldiçoada. Essa pessoa nascia condenada. Ela era um amaldiçoado cívico, um amaldiçoado religioso.
esse homem, como tinha nascido coxo, ele não podia entrar no templo. Ele não podia casar. Ele não poderia gerar filhos, porque ele nasceu amaldiçoado. Isso é, nasceu impedido. Então, esse homem era levado, a Bíblia diz, todos os dias. Diariamente ele estava lá, na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então, todas as pessoas que iam ali no templo já estavam acostumadas a ver aquele homem. Além do mais, ele ficava na oração da hora nona. E a oração da hora nona, das 3 horas da tarde, era a oração pelos pecados ocultos. As pessoas iam ao templo e passavam por aquele homem, sempre estendendo a mão para pedir uma esmola. Mas as pessoas passavam. Logicamente, alguns davam esmola. E as pessoas entravam, mas ele ficava do lado de fora. Se a Bíblia diz que ele estava lá diariamente, esse homem conhecia os rabinos que entravam, as famílias dos rabinos, as pessoas que entravam e saíam. Lá do lado de fora da porta, ele ouvia todos os hinos que eram cantados. Ele ouvia todas as orações. Ele sabia do que acontecia lá dentro. Ele estava a par dos acontecimentos religiosos. Ele tomava conhecimento de tudo, mas ele estava lá fora. Quantas vezes nós temos visto pessoas que nascem carimbados? Você é pior. Você não vai conseguir. Por exemplo, numa favela. A pessoa que nasce numa favela, nasce carimbada. Você é favelado. Você é negro. Você é pobre. Você é filho de favelado. Você é nordestino. Não vai chegar a canto nenhum. Não tem as mesmas possibilidades dos outros. Quando nós olhamos o que se passa nas nossas cidades, principalmente nas cidades grandes, é vergonhoso ver como isso se perpetua. E Jesus Cristo diz: não se pode ocultar a cidade edificada sobre o monte. A cidade edificada sobre o monte é uma favela. O Morro Dona Marta, por exemplo. De dia todo mundo vê, de noite todo mundo vê. Quer dizer, um governante jamais vai chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia, ele estava lá a cidade. Aqui, esse homem nasceu também, impedido. Todo mundo olhava para ele e dizia: ele é amaldiçoado. Ele não pode entrar no templo. Ele não é digno de entrar no templo. As pessoas não são dignas porque os outros dizem que não são dignas. Eu me lembro que uma vez, faz muitos anos, eu peguei o meu grupo de crianças para levar que eles iam cantar numa reunião de oração na igreja de Nova Vida, lá de Botafogo. E era uma senhora que tinha uma reunião chamada, não sei mais o nome da reunião, mas ela era Alice Jardim. Eu separei o dinheiro do transporte, porque eu sabia o número de crianças que eu levava, para entregar para o cobrador. Quando os meninos começaram a entrar, o ônibus parou na frente da praça do Morro Dona Marta. Quando meus meninos começaram a entrar, o povo começou a sair pela porta do fundo.
eu paguei a entrada. As pessoas começaram a sair, porque eram crianças da favela. Eles estavam todos de bermuda, jeans e blusa da casa de Marimata que eu mandei fazer. Minhas crianças são lindas, são limpas, são cheirosas, são puras, são crianças, filhos de Deus. As pessoas foram correndo porque eles são favelados. E naquela hora eu me senti tão mal. Eu olhei para aquelas crianças, eles notaram a minha dor e me consolaram. Sabe, dizendo o quê? Tem problema não, tia. É melhor que sobra lugar para nós. Você acha que eles não sentiram a rejeição? Você acha que eles não sentiram que as pessoas estavam querendo distância deles? Cada pessoa que está nessa situação sente a reação dos outros. Esse homem, ele ficava ali na porta do templo. Pessoas passavam e nem olhavam para ele. E de tanto ele ver no rosto das pessoas aquele ar de rejeição, ele já não olhava mais para o rosto das pessoas, para não ter que enfrentar tudo aquilo de novo. Um dia, Pedro e João vão para a oração da hora nona. E isso vai acontecer logo depois que o Espírito Santo desceu, no dia de Pentecostes. Os discípulos de Jesus estavam botando o mundo de cabeça para baixo. Eles estavam, a igreja estava crescendo, crescendo, crescendo. Os dois vão. Quando eles chegam lá, o homem estendeu a mão para pedir esmola. E o homem implorava a eles. Mas o homem implorava sem olhar para o rosto deles. Ele pensava, vai ser mais um olhar de humilhação. Pedro e João pararam. E João disse para ele, olha para nós. Olha para nós. Ele tomou um susto, porque ninguém fazia questão do olhar dele. Talvez ninguém lhe desse um shalom. Ninguém se importava. Ele era um amaldiçoado que estava ali implorando uma esmola. E ele olhou atentamente para o rosto de Pedro e de João, mas esperando a esmola. Tudo que ele queria era uma esmola. O sonho dele estava limitado. Por quê? Porque limitaram aquele homem a um ponto que ele não podia sonhar além de uma esmola. Que coisa! Como nós conseguimos colocar impedimento na vida das pessoas, de modo que as pessoas não sonham nada além. As pessoas ficam ali, aceitam aquilo. Eu tenho visto tantas pessoas derrotadas. Eu me lembro de um homem, eu olhava para ele, eu queria tanto bem a ele, porque quando eu chegava lá no morro, ele pegava minhas coisas para levar lá em cima, mas ele bebia muito. E um dia eu cheguei lá, talvez mês de junho ou julho, estava assim, com uma garoazinha. Eram 6 horas da manhã, e ele estava lá cambaleando. Eu disse, parei. Ele disse, oh, mulher de Deus.
E eu disse para ele: como vai você? Ele disse: melhor agora, porque a senhora já chegou. Eu disse para ele: vem tomar um café quentinho. Ele subiu comigo os degraus e eu entrei na casa de Maria e Marta. Cheguei lá e botei água para fazer o café. Eu estava trazendo pão. Sentei na frente dele e disse: deixa eu orar. Aí eu orei, eu chorei. Eu disse para ele, o apelido dele era Cachaça. Eu disse: Cachaça, por quê? Porque você decidiu beber. Ele disse para mim: a única forma de aguentar isso aqui. Aí ele apontou assim para a favela. Eu disse: mas meu filho, quando passa o efeito do álcool, a favela parece mais pesada para você, porque você está mais enfraquecido. Ele disse: aí eu bebo mais. Aí eu bebo mais. Eu conversei com aquele homem até 9 horas da manhã aquele dia. Hoje, ele é pastor de uma igreja em Madureira. Ele estava impedido por causa de uma frustração que teve. Foram tiradas dele a mulher e os filhos. E ele sucumbiu. Então você vê o mal que nós podemos fazer na vida das pessoas, dando a elas notícias mentirosas. A esse homem foi dada uma notícia mentirosa. Você é amaldiçoado, porque nasceu amaldiçoado. Não tem jeito para você. Agora, tudo que ele pode sonhar é uma esmola. Os sonhos dele estão limitados. Mas chega Pedro e João e diz: olha para nós. E ele olhava atentamente esperando a esmola. E Pedro diz para ele: olha, ouro e prata nós não temos para te dar. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Por que Pedro falou assim? Porque, primeiro de tudo, quantas pessoas entraram ali? E quantas vezes Jesus havia pregado ali naquele templo? E quantas pessoas tinham falado mal de Jesus? Quantas pessoas condenavam Jesus? Então Pedro diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que tu conheceste entrando e saindo aqui, anda. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Como eu vou entrar numa favela que precisa de paz, se eu não tenho a paz, se eu não sou portadora da paz? Jesus Cristo disse: a minha paz eu vos dou, eu vos deixo a minha paz. Eu não a dou como o mundo dá. Por quê? O mundo está falando em paz há tantos séculos. Como é que o mundo procura paz? Fazendo guerra, derramando sangue para ter paz. Como é que você vai fazer paz? Matando pessoas, deixando mulheres viúvas, crianças órfãs. Como vai ter paz? Eu quero lembrar para vocês uma coisa. Todo mundo viu uma incursão
no Complexo do Alemão, que chamou a atenção do mundo todo. Lógico que aqui em Valadares vocês viram os tanques de guerra entrando no Complexo do Alemão. Complexo do Alemão são 13 favelas. Marinha, aeronáutica, exército para enfrentar o crime organizado. E polícia civil e militar. Tinha helicópteros, Globocop, todo mundo viu nas telas da televisão os bandidos armados, fugindo com armas na mão, e outros numa picape, e eles correndo, e o Globocop filmando tudinho. Naquele dia, houve um derramamento de sangue muito grande no Rio de Janeiro. Muita morte não apareceu na televisão. E quando eu ouvi falar do número de mortes, eu disse, nós temos que orar 5 vezes mais ou 10. Por quê? Porque a situação do Rio de Janeiro, de hoje em diante, vai ser muito pior. Mas como? Eu digo, porque Jesus Cristo disse. E quando Jesus Cristo ensina, não tem jeito. Ele diz que quando um demônio é expulso de uma pessoa, ele vai para lugares áridos. E ele vai querer voltar e vai trazer mais 7. E aí a situação da pessoa vai ser muito pior. Às vezes pensamos que matando os homens do tráfico, vamos resolver a situação. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu disse, cada homem desse aí, se tinha demônio, cada demônio vai chamar mais 7. A situação do Rio agora vai ficar muito pior, porque matou-se muito assassino, muito bandido. Irmã, não é possível. Eu digo, mas se Jesus diz, o meu problema é que eu creio no que está escrito na Bíblia. Olha o Rio de Janeiro hoje. Está vendo? Isso é o resultado de tanta mortandade nesse meio. E se a igreja não toma uma posição, quem vai tomar? Você viu o que foi que Pedro disse para ele? O que eu tenho, isto eu te dou. Ninguém ali, a não ser Pedro e João, podia resolver o problema daquele homem. Quem podia resolver era quem tinha. Você não pode dar aquilo que não tem. Pedro disse, o que eu tenho. O que é que Pedro tinha? O poder. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. O homem deve ter ficado atordoado. Primeiro, alguém quis o olhar dele. Segundo, alguém falou com ele. Terceiro, mandou ele andar. E a Bíblia diz que Pedro tomou pela mão direita, levantou o homem. Ele diz e agiu. Porque nós temos que dizer e agir. Porque a nossa ação é resultado da nossa fé. Nós vimos ontem, eu preguei sobre aquela mulher encurvada, que Jesus disse para ela, mulher, tu estás livre da tua enfermidade, vem cá, e pôs a mão sobre ela, e ela ficou curada. Agora Pedro diz, e toma o homem pela mão direita, e o levanta. A Bíblia diz que imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Sabe qual foi?
A Bíblia diz que de um salto ele se pôs de pé e passou a andar e entrou no templo com eles. Você viu o que aconteceu? O homem que tinha ficado anos e anos no limiar da entrada, agora conseguiu entrar. Ele estava quase dentro do templo, mas ele estava totalmente fora. Ele sabia tudo o que se passava dentro do templo. Talvez já tinha alguns hinos memorizados. Talvez já tivesse memorizado algumas orações. Mas ele estava do lado de fora. Hoje, temos pessoas que estão na mesma situação. Estão quase salvas. Mas estão totalmente perdidas. Estão dentro da igreja. Eles vêm para a igreja. Mas qual é o fruto de justiça que eles produzem? O que você pode ver na vida dessas pessoas? Este homem resolveu o problema dele. Assim que ficou de pé, ele saltou para dentro do templo. Vocês já imaginaram o que é passar a vida vendo pessoas entrarem no templo? E você sem poder entrar porque nasceu aleijado. Os judeus tinham certos requisitos. O grande problema é que a doutrina dos fariseus, eles resolveram que qualquer pessoa podia fazer milagre, porém existiam 4 milagres que só o Messias poderia fazer quando ele viesse. O primeiro era a cura de um leproso. O segundo era a cura de um surdo-mudo. O terceiro era a cura de um cego de nascença. E o quarto era a ressurreição de um morto depois do terceiro dia. Esses eram chamados os milagres messiânicos. Só o Messias poderia fazer quando viesse. Quando Jesus Cristo vem, ele vai para o deserto, levado pelo Espírito Santo. E quando ele volta do deserto, está escrito em Lucas, que no dia de sábado, ele foi, como de seu costume, para a sinagoga, depois de ser tentado por Satanás. A Bíblia diz, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Chegava na hora do culto na sinagoga, eles tinham o livro para ler, não tinha Novo Testamento, só Antigo. E a leitura naquele dia que ele foi, no sábado, era o profeta Isaías. Então ele pediu o livro para ele ler. E quando ele foi ler Isaías, ele leu o que estava escrito em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. A Bíblia, olha o que a Bíblia diz. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e se assentou. Olha os movimentos dele, porque nem todas as pessoas entendem isso aqui. Ele fechou o livro, devolveu e se assentou. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Por quê? Toda semana, dia de sábado, um rabi se levantava para ler. Qual era o problema? Porque ele se assentou na cadeira do Messias. Porque ele se assentou
na cadeira do Messias. Quando ele se assentou naquela cadeira, todos olhavam para ele e ele disse: hoje se cumpriu a escritura que é capaz de ouvir. Porque todas as sinagogas ficavam uma cadeira vazia, era a cadeira do Messias. Quando o Messias vier, ele vai se assentar nessa cadeira. Jesus veio, sentou. Todos apavorados olharam para ele, ele disse: hoje se cumpriu a profecia que acabas de ouvir. Então ele se anunciou o Messias. Dali começou a perseguição. Todos eram enviados pelos fariseus para ver o que ele estava fazendo. Aí, primeiro, ele curou o leproso. Pronto. Primeiro milagre messiânico. Só o Messias pode fazer. Aí eles botavam pessoas para seguir Jesus, para ver o que ele estava fazendo. Daqui a pouco, Jesus curou o surdo e mudo. Pronto, será que é ele? É, não é? Mas olha, ele está fazendo um milagre que só o Messias vai fazer. E tentaram pegar Jesus em tantas contradições e faziam tanta coisa. Perseguiram porque não queriam que fosse Jesus. Daqui a pouco, Jesus curou um cego de nascença. Terceiro milagre messiânico. Porque quando a pessoa nascia com defeito, ele era maldito. Ninguém poderia curá-lo, só o Messias. E agora, se vai. Vocês lembram da confusão que teve quando Jesus curou o cego de nascença? E pergunta para o rapaz, chamaram os pais do rapaz. Os pais do rapaz, com medo dos judeus, disseram: ele é adulto, deixa ele responder por si. Será que os pais não viram o filho nascer cego? Não queriam se envolver. E o quarto, para completar, Jesus Cristo deixou Lázaro apodrecer o corpo todinho. No quarto dia apareceu lá e chamou Lázaro. Vem, sai. E Lázaro saiu todo amarrado. E Jesus deixou todo mundo ver Lázaro todo enfaixado, com um lenço cobrindo o rosto. Está aí, viram? Agora desatai-o e deixai-o ir. Jesus completou o quarto milagre messiânico naquele dia. Lógico que os fariseus iam matá-lo. Lógico que ele ia ser morto. Então, esse Jesus, o Nazareno, o nome dele tem poder para curar. Não há impedimento para o nome de Jesus. E foi isso que Pedro levou ali. Ora, esse mesmo poder que estava em Pedro não sofreu apagão, porque esse poder foi trazido para nós pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não sofreu apagão, meus irmãos. Deus não desistiu de nós. Esse homem foi liberto ali. Ele pôde entrar, saltar, ir para dentro do templo. E dali em diante esse homem pôde cantar louvores, como todos os outros. Hoje nós vemos grande parte das pessoas que vêm à igreja estão como esse homem, quase dentro da igreja, mas totalmente fora. Eles vêm para a igreja, eles cantam corinho, eles sabem das novidades da igreja, mas eles estão fora do corpo. Por quê? São evangélicos. O grande número de evangélicos que nós vemos hoje. Onde estão os discípulos? Você sabia que o Rio de Janeiro, 70% da população do Rio é evangélica? Eu queria que tivesse 10% de discípulos. Quando colocaram primeiro o PP no Rio, foi no Morro Dona Marta, porque estava pacificado. Tanto que chegaram lá
Botaram o PP, não teve um tiro, não teve uma gota de sangue, não teve nada. A mídia ficou maravilhada, pronto. O governo aceitou, acertou. É só botar o PP nas favelas e acabou. Aí, fizeram uma pesquisa e descobriram que 83% da população de Dona Marta era evangélica. Quantas vezes eu tenho recebido elogios, parabéns até da polícia. Olha, irmão, resultado do seu serviço. Outro dia uma senhora me disse, olha, como você faz a conversão desse povo. Eu disse, com certeza fui eu que converti o povo. Porque se fosse o Espírito Santo, as meninas não estavam engravidando solteiras. Então fui eu que converti. Porque quando o Espírito Santo converte, quando Jesus converte um coração, ele se torna discípulo, e um discípulo de Jesus Cristo não engravida solteiro. Então, nós vemos uma grande quantidade de evangélicos. Mas, entre ser evangélico e ser discípulo de Jesus Cristo, há uma diferença muito grande. É que o discípulo, ele pensa como seu mestre. Ele tem o interesse de aprender do seu mestre. Ele tem o interesse em agradar ao mestre. Ele tem o interesse no seu mestre. E o evangélico está satisfeito de dizer alguns jargões. Eu me lembro que uma vez vinha do Santos Dumont para casa e o motorista do táxi, um outro deu uma fechada nele, ele conseguiu se livrar e disse, oh, seu incircunciso. Eu disse para ele, o senhor é evangélico? Sou. Lógico, para dizer incircunciso, não é qualquer um, tem que ter ouvido. Então, glória a Deus, aleluias. Ou então você ainda, Deus está no comando, irmã. Em outras palavras, a senhora não tem fé. Eles têm uma fé triunfante, que Deus vai fazer a vontade deles. Então você vê essa gama, essa população de evangélicos. Mas onde estão os discípulos? Quando aquele homem estava do lado de fora, eu lhe digo, ele era um evangélico. Ele conhecia tudo de dentro, sabia todos os hinos, conhecia todas as fofocas, ouvia tudo, conhecia tudo. Porque nem todas as pessoas iam todos os dias, mas ele ia todos os dias. Estava por dentro de tudo. Mas ele não entrava. Assim, um evangélico sabe de tudo que se passa. Mas ele não entrou no corpo. Por quê? Porque não houve uma conversão do coração. Uma coisa é você dizer, eu aceito Jesus. E outra é você aceitar lá dentro. A Bíblia diz, se no teu coração creres, e quanto a boca confessares. Por quê? Porque com o coração se sente para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Quantos de nós levamos uma vidinha tão misturada com o mundo que nos tornamos crentes imundos? De igreja só tem o ir. Mas a nossa vida não testifica de filhos de Deus. É necessário que as pessoas olhem para nós e vivam conosco e percebam que nós somos de outro reino. Você não tem que dizer, são as pessoas que vão chegar à conclusão. Passei 3 anos no Iraque. Um dia eu chego numa cidade do interior de São Paulo,
estava pregando. Depois de muitos anos, já estava viúva. Eu ouvi um senhor em pé assim. Eu pensei, mas aquele é fulano de tal. E eu pregava, olhava para ele, eu disse, mas é fulano de tal, que eu conhecia, engenheiro também da Petrobras. Quando eu acabei de pregar, que foi na hora de sair, ele disse, mas Edmeia, que prazer eu tive quando ouvi seu nome. Eu disse, você é fulano de tal? Ele disse, cadê fulano, a sua esposa? Os meninos, tudo bem. Eu disse, meu filho, deixa eu dizer uma coisa. Que alegria saber que hoje você é servo de Jesus Cristo. Ele disse, eu cresci nessa igreja. Eu sou daqui da cidade, cresci nessa igreja. Fulana, minha esposa, o pai dela era o pastor daqui. Nossas famílias são unidas, somos dessa igreja. Meu avô foi um dos fundadores aqui. Eu disse, quando você estava lá no Iraque, você era crente? Era. Eu olhei para aquele homem, eu disse para ele, e se eu tivesse morrido na guerra do Iraque, eu ia para o inferno, porque você nunca abriu a boca para me falar de Jesus. Nunca podia imaginar que você era um filho de Deus. Nem você, nem sua mulher. E quando tinha festa lá em casa, você era o primeiro que dizia que não queria beber Swan quente. É uma cerveja da Nova Zelândia. Você bebia cerveja, mas tudo bem. Mas as piadas que você contava, a sua qualidade de vida, nunca eu queria ser filha de Deus e ter aquele comportamento. Você precisa de conversão. Ficou com raiva de mim, nunca mais me chamaram naquela igreja. Era um evangélico. Era um evangélico. É muito fácil. Eu sou evangélico. Quando alguém me pergunta, a senhora é evangélica? Eu disse, meu nome não é Eva, nem Angélica. Mas eu compreendo o que você quer dizer. É preciso que nós procuremos o valor desse nome. A Bíblia diz que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra nos céus, na terra e embaixo da terra. Mas é preciso que esse nome com esse poder chegue na sua vida, como um dia chegou no coração daquele coxo de nascença, com poder, com tanto poder que o levantou da escravidão que ele estava, da dor que ele estava, da nulidade que ele vivia, da amargura que existia no seu coração. E ele saltou e ele entrou. O que eu desejo para você, meu irmão, hoje, é que você saia do limiar e que você entre no reino com os dois pés, com todo o seu coração, e que você possa saber que você é chamado a uma vida muito mais alta, a uma vida de soberania, a uma vida de excelência, porque o seu chamado é como filho de Deus. É necessário que você saia do limiar e que você entre nesse reino, para que Deus, o Pai, seja glorificado na sua vida. Como Jesus Cristo disse, que brilha a tua luz e que todos os homens, vendo o teu testemunho, possam glorificar ao Pai que está no céu. Deixa que o Pai seja glorificado no seu estilo de vida, pelo filho que você mostra ser, e não por uma vida de evangélico, que mais se compara à vida de um mundano. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós
e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Na palavra de Deus está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Para nós que somos evangélicos, que temos crido em Cristo, temos aceitado a morte dele como meio de salvação, nós estamos agora alegres porque sabemos que a morte não tem mais poder sobre nós. Jesus nos disse: eu vim para que tenhas vida e vida abundante. Essa vida abundante é a vida eterna. Eu agradeço a Deus ter a oportunidade de falar com vocês hoje ainda e dar uma porção de experiência naquilo que, na realidade, a palavra de Deus me instruiu. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe vocês, que a glória de Deus esteja resplandecendo na face de cada um de nós e nós sejamos abençoados, cheios de virtude, que esse tempo mais difícil passe, chega o tempo mais fácil, onde Cristo restaurará todas as coisas aqui nesse mundo como está. Eu vou dar a bênção apostólica. Que o santo e poderoso amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós e abundantemente sobre o povo de Deus, de hoje para todos sempre. Amém.